O Renato já começa, digamos assim, a falar da campanha, da eleição de 2022. Ué, todo mundo está falando sobre isso, né? Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro se aliando ao novo partido, ao PL, para o Centrão. Semana passada, o ex-ministro, o ex-juiz, o ex-Sérgio Moro, quer dizer, o atual Sérgio Moro, também anunciando que vai disputar a presidência da República. Tem a história do ex-governador de São Paulo, ex-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, se aliar ao ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula, enfim. O bolo está meio que encaminhando, Renato, mas a gente sabe muito bem que ainda falta muita coisa até a eleição de 2022, mas você já está de olho. Fala aí, Renato, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia aos ouvintes da Band News. As pessoas devem estar se perguntando o que uma coluna de comportamento vai se meter a falar de política. É que a gente estuda gente e as eleições estão começando o seu processo, as eleições presidenciais e de governadores no ano que vem. E nós tivemos aí uma articulação bastante interessante na última semana. Nós vimos primeiro um processo do presidente da República voltar para suas bases, que são os partidos ligados ao Centrão. O nosso ouvinte deve se lembrar que durante o período eleitoral o filho do presidente falou: quero ver se se os apoiadores estarão conosco no Congresso Nacional ou se estarão no bolso do Centrão. O que nós vimos hoje é o presidente da República se filiando num dos partidos expoentes do sertão, do Centrão, aliás, com uma das cenas engraçadas, Barão. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro, no ato de filiação dele e do pai, num discurso, falaram do presidente Lula como um ex-presidiário que não teria moral para concorrer na eleição. E independente dessa afirmação, o detalhe interessante, que foi muito notado pelos brasileiros, é que ele falava isso do lado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que também foi preso por conta de denúncias de corrupção. Então, de um lado, nós tivemos esse movimento da política brasileira que faz com que o atual governo, o atual presidente, volte às suas origens. Essa é uma atitude diferente que começa a se consolidar no outro lado da corrida eleitoral, que é do lado de quem hoje é oposição e que tem como a principal referência na oposição o ex-presidente Lula. Acontecendo uma coisa muito inusitada, que só acontece muitas vezes na política, que é dois ex-adversários, mas de campos claramente opostos, estarem construindo uma possibilidade de aliança. Isso não é inédito desde o período de redemocratização no Brasil. Nós já vimos aí o ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que depois de disputar uma corrida presidencial contra o ex-presidente Lula, muitos vão lembrar aqui, o presidente Lula foi para o segundo turno contra o Collor com uma diferença muito pequena, passou a ser candidato a vice do presidente Lula naquela época. Então o Lula tem um histórico aí de trazer adversários políticos para o seu campo. Qual é a diferença? A grande diferença é que, historicamente, até a última eleição, os dois campos políticos que disputaram no Brasil foi o PSDB versus o Partido dos Trabalhadores. Então, juntar com um ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin foi 4 vezes governador de São Paulo. Para quem não lembra, ele era vice do Mário Covas, que foi um dos grandes fundadores do PSDB. Eles já disputaram uma eleição presidencial. Nessa situação, se juntar em torno do que eles dizem uma solução para um problema maior do que as suas divergências, que é acabar com uma hegemonia que, na visão deles, é mais autoritária e que tem governado o Brasil nos últimos anos. Era aí que eu queria chegar com você, Renato. O que é que as pessoas acham? Porque a gente tem dois perfis, são tão diferentes, né? Tudo bem que o ex-presidente Lula ele tem essa prática de trazer adversários, vai para o lado dele, né, para próximo dele. Mas o Alckmin, vamos combinar que é quase que o oposto, né, o negativo ali do ex-presidente Lula, porque ele não é lá muito
digamos, eu não quero usar aquela expressão, né, Barão, que o pessoal usa, que é o tal do picolé de chuchu, que é uma coisa assim, é um pouco low profile, vai, enquanto que o presidente... O Simão colocou esse apelido nele, viu, Carlinha? É mesmo? É do Simão esse apelido no Alckmin. Patente, então vamos patentear. Low profile, enquanto que o ex-presidente Lula é aquela coisa, né, muito tudo. Renato, você acha que as pessoas, elas interpretam isso mesmo como sendo a tal da frente ampla? Isso fica perceptível para as pessoas? O que você acha que as pessoas entendem quando elas veem essa ligação de duas figuras tão diferentes? Olha, Carla, eu queria dizer que quem sabe o que vai acontecer está mal informado. O que nós temos visto o que nós temos visto nas pesquisas é que existe um sentimento aí de algo próximo a 70% da população brasileira que acredita que o Brasil tem problemas maiores do que a divisão política tradicional. Tem o problema dos quase 700 mil mortos, o problema do índice de desemprego. Nós acompanhamos ontem a divulgação do IBGE de que nós temos aí um salário médio da população brasileira mais baixo desde 2012, com aumento da informalidade. E se a narrativa dessa aliança se der como, olha, que não negue as suas divergências, que diga claramente para a população que as divergências existiram e ainda existem, mas elas não são maiores do que a volta do emprego, a defesa da saúde e a defesa da democracia, pode ser um discurso, sim, que convença um eleitorado mais cativo de Geraldo Alckmin a votar numa chapa Lula-Alckmin. O eleitorado do PT vai chiar, mas vai votar no Lula. A questão e a dúvida que fica é como o eleitorado, em especial do interior de São Paulo, classifica essa união, tendo a achar que a grande maioria desse eleitorado cativo de Geraldo Alckmin tende a apoiar essa chapa com uma narrativa que não negue o passado, mas que diga de forma clara para a população que existem problemas maiores a serem resolvidos do que o fla-flu que virou a política nacional. Eu adorei essa frase do Renato, viu? Quem diz que sabe o que vai acontecer está mal informado, porque você tem pesquisa nesse momento dizendo, não, vai por esse caminho que é melhor. Não, vamos fazer uma oposição, né, mais radical possível que a gente vai ganhar voto, né? Na verdade, nesse instante, não dá para cravar absolutamente nada, né? A gente já viu essa novela em outros carnavais, em outras eleições, muita gente apostando, não, esse é o candidato que vai levar. Ele tem horário, né? O Alckmin mesmo, né? Olha, tem um tempo de televisão absurdo, dá para você fazer um documentário dos Beatles no meio do horário político obrigatório, que ele vai ganhar a eleição. Não ganhou nem para o segundo turno, foi. O Bolsonaro ali com pouco tempo, né, não só foi para o segundo turno com o Haddad, como ganhou a eleição. Então, assim, eu sei que tem muitas apostas nesse momento, cada um chutando para um lado, números que a gente vê para tudo quanto é lado. Eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer em 2022. Mas é isso, Renato. Quem diz que sabe o que vai acontecer está mal informado nesse momento, né? Mesmo com as pesquisas que são tão fundamentais, Renato. A pesquisa nos dá um pouco de qual é a demanda. Que se existisse condições normais de temperatura e pressão, Barão, poderia até traçar um prognóstico. A questão é que a eleição no Brasil não trabalha com condições normais de temperatura e pressão. Nós já tivemos acidentes de avião, nós já tivemos facadas, e nós não sabemos o que pode acontecer daqui a um ano, quando se tiver aí no segundo turno da próxima eleição presidencial. Muito bem, o Renato, claro que vai continuar acompanhando não só a eleição, mas o que acontece no dia a dia, trazendo sempre para a gente aqui no Band News Station. Um grande abraço, Renato, até a próxima. Um abraço, Barão, um beijão, Carlinha, um abraço a todos os ouvintes da Band News.